Conta para nós como era a vida da senhora até chegar no ministério. Uma rápida, né, um rápido resumo, que a tua história é gigantesca, né, e profunda demais. Como começa a tua caminhada, por onde a senhora passou, quanta dor, quanto sofrimento, até chegar no Ministério Mudança de Vida? Bem, hoje eu tenho 60 anos. A minha história, na verdade, ela começa com a minha infância, né? Meus pais, eu sou filha de um pai que era padeiro, uma mãe que era costureira. Meu pai ele nunca deixou filho nenhum dele trabalhar, ele sempre falava que filho dele tinha que estudar. Tivemos uma vida razoavelmente, nunca faltou nada para a gente, né? Com exceção, às vezes, do meu pai ser uma pessoa um pouco mais violenta, em certos momentos, minha mãe não ter muito tempo. E, na verdade, o meu xodó era a minha avó, né? Ou eu era o xodó dela. Então, na verdade, assim, onde a minha avó estava, eu estava, né? Nós éramos em 6 irmãos, e a gente foi vivendo, tá? Até os meus 15 anos, quando eu perdi minha avó. Eu acho que daí para frente as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a conhecer pessoas, eu sempre me apeguei muito a homens casados, bem mais velhos do que eu, tá? Aos 19 anos eu engravidei, meu filho mais velho, que hoje está com 40 anos, vai fazer 41 agora em maio. Eu escondi essa gravidez até os meus 8 meses, minha família não sabia que eu estava grávida. Eu era uma pessoa obesa, então não aparecia, sempre fui uma pessoa obesa, né? Então não aparecia que eu estava grávida. Durante 8 meses, minha família não sabia que eu estava grávida. Eu estava perto de ganhar quando eles ficaram sabendo. De início não aceitaram, depois meu filho passou a ser o xodó de casa. Todo mundo aceitou, todo mundo amou e ama até hoje, com certeza. 2 anos depois, eu engravidei de novo. Homem casado também? Homem casado também, e, por sinal, meu aluno. Eu lecionava, eu dava aula de matemática. Eu dava aula para pessoas adultas, numa escola, e a gente teve um caso, e eu engravidei. Eu engravidei e eu fiquei esperando os gêmeos, 2 meninos. Na época, o meu pai já estava com problema de saúde também, isso foi em 1982, e minha família não aceitou, né? Até um dos motivos seria porque o pai da criança era uma pessoa negra, tá? E o outro motivo seria, dessa vez, ela vai ter que aprender, vai ter que se virar e alguma coisa assim. E a minha cunhada resolveu, junto com a família dela, arrumar um casal de São Paulo, tá? E esses 2 meninos foram doados. Eu vi eles no berçário na madrugada, porque eu estava proibida de vê-los. Quando eles saíram por uma porta e eu saí pela outra porta. Tá? Se hoje eu encontrar uma pessoa que vai falar para mim, que vai doar o seu filho, eu vou falar para ela, se você nunca mais quer ser feliz na vida, você faça isso. Porque por mais que você brinque, por mais que você ria, por mais que a vida lhe dê tudo, você nunca mais vai ser 100% feliz. Não tem como. Tá? E eu fui vivendo a minha vida, continuei da mesma maneira, não mudei nada, na verdade. Minha família tinha condições de ficar com esses 2 meninos? Tinha. Talvez a minha mãe não, porque ela já cuidava do meu filho, o Rafael, mas os meus irmãos, sim, eles tinham condições financeiras de ficar, mas foi uma opção. E eu também, covardemente, aí vem a minha parte, né? Porque eu trabalhava, eu lecionava, né? O pai, embora sendo casado, ele queria dar assistência para as crianças, mas eu fui covarde, a verdade, a culpa é minha, né? A culpa foi minha, né? E eu abri mão. Tá? 3 anos depois, eu fiquei grávida de novo. O que a senhora acha que acontecia com a senhora? Era uma carência? A senhora tinha uma necessidade, uma carência, e por que também homem casado? Era uma segurança? O homem casado, na verdade, era segurança, tá? Porque, na verdade, eu não queria casar. Eu ia ter filhos, mas, quer dizer, eu também não planejava em ter filhos, acontecia ter filhos,
Tá? Tanto é que o pai da minha filha, tá, foi um caso assim de eu encontrar alguém e eu ir para um hotel com essa pessoa, tá, e eu engravidar dela. Tanto é que, às vezes, ela me cobra, quem é meu pai? Eu não sei de onde ele mora, eu sei que ele era viajante, é isso que eu sei dele. Tá? Então, assim, uma das coisas assim, que ficou bem marcado foi tudo isso. Tá? Aí, nesse tempo, tá, meus 2 filhos, o Rafael e a Rosemary, ficaram com a minha mãe. E eu saí para o mundo. Um mundo que eu já vivia nele, mas era só um mundo. Tá? Aí, o que aconteceu? Você vai perdendo a família. Aliás, eu perdi minha família. Eu perdi a minha família. Né? E eu comecei a fazer certas coisas erradas, furtos, cheque, e eu fui presa. Tá? Eu fui presa, fui para um presídio, e eu, de uma certa maneira, eu me senti segura lá dentro do presídio. Olha que coisa terrível. Ela contava para mim, isso é importante, isso é um ponto que eu quero frisar, que o respeito ou a família que ela não tinha fora, ela acabou encontrando no presídio. Olha que coisa louca. O respeito, a família, o acolhimento que ela não teve fora, ela acabou encontrando no presídio. Isso fez o que você vai ouvir agora, quer ver? Aí, como eu era ré primária, né, eu fiquei pouco tempo. Só que esse pouco tempo foi muito bom para mim. Conclusão, quando eu saí, em seguida eu voltei, por livre e espontânea vontade. Eu aprontei, vamos dizer assim, para mim voltar de novo para o presídio. Aí me pegaram de novo, eu voltei. Eu já não era ré primária, então o tempo seria maior. Aí eu percebi que as pessoas que estavam lá, mais ou menos cerca de umas 30 mulheres, ninguém fazia nada, ninguém trabalhava. Aí, quando eu estava em liberdade, eu trabalhei, se eu não me engano, uns 3 meses numa empresa chamada Intelbras, que fica em São José, em Santa Catarina. Eu lembro que, na época, eles faziam terceirização de serviços. Se trabalha com fiação, telefones, né? Aí eu falei com o diretor do presídio e pedi para ele, para a gente ir lá, para ver se a gente trazia aquele serviço para as mulheres do presídio. Ele gostou da ideia, marcou um horário e eu fui com ele. Tá? Tanto é que eu lembro assim da cena, quando eu cheguei lá, que o pessoal que estava trabalhando, todo mundo levantou o pescoço e falou, olha, a dona Azula aí, ela agora é presidiária. Alguma coisa assim. Eu consegui levar o trabalho para elas. E nós trabalhávamos bastante. Nós tínhamos um aparelho de solda, que eu fiquei responsável por ele, porque era um aparelho perigoso, e todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava o seu dinheiro. Tá? Teve um dia que uma carcereira até falou para mim, Zulair, você ganha mais do que eu. Porque eu trabalhava com a solda, que era perigoso, e eu cuidava de toda a produção, eu cuidava de toda a contabilidade, quem acertava as contas com elas era eu, quem acertava as contas com a Intelbras para receber o dinheiro era eu. Eu passei a ser uma pessoa super honesta, na verdade, dentro do presídio. E todo mundo gostava de mim, todo mundo me amava. A verdade é essa. Eu nunca usei droga, entre aspas, porque se você bebe, você fuma, você está usando droga, né? Mas essa aí você pode, porque você vai lá e compra e paga, sem problema nenhum. E minha família achava que, pelas coisas que eu fazia, minha família sempre achou que eu usava droga, que eu usava cocaína, que eu usava maconha, que eu usava droga, porque era impossível uma pessoa fazer o que eu fazia. Eu prejudiquei meus próprios irmãos com cheques. Aí veio a liberdade, mandaram eu para a rua de novo. Quando eu fui para a rua, o que é que eu ia fazer? Eu não tinha família, entre aspas, eu não tinha, porque eu não podia procurar ninguém, eu não tinha onde morar, eu não tinha emprego, eu ia fazer o quê? Eu ia arrumar um emprego e ia falar o quê? Gente, é o seguinte, eu sou uma ex-presidiária, você me arruma uma vaga para mim? Claro que não. A minha família estava lá dentro. E as pessoas estavam lá dentro, as pessoas precisavam de mim porque tinham um trabalho e eu precisava cuidar delas também. Aí eu aprontei de novo. E eu fui para lá de novo. Aí eu fiquei lá de novo.
Fiquei uns 3 dias, 4 dias encarcerada, fechada mesmo, depois saio e volta tudo de novo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, nós precisamos de produção, nós precisamos ganhar dinheiro. Quando ela diz encarcerada, é uma espécie de uma solitária, sim. Solitária, né? Tá? Quem apronta e volta por livre espontânea vontade vai por essa solitária. Conclusão, eu fiquei e a vida era a minha vida, era o meu mundo. Tá? Quando realmente aí eu tive que sair mesmo, né, o juiz ia me dar liberdade, só que eu precisava ter uma carta de recomendação, que eu estaria saindo dali para um emprego. Tá? Minha família ficou sabendo que eu ia sair. Eu recebi uma carta da minha mãe e recebi uma carta do meu cunhado. Né? Minha mãe, nessa carta, falava que não era para me procurar família, que ela tinha ficado sabendo que eu tinha AIDS, né? E que não era para me procurar ninguém. O meu cunhado também falou que não era para me procurar ninguém, que eu não me preocupasse com os meus filhos, que meus filhos estavam muito bem, que no caso eram os dois, o Rafael e a Rosemary, e que não era para mim nem aparecer na frente de ninguém. Uma senhora que estava presa, e a gente tinha feito uma grande amizade, ela falou, eu vou te arrumar, eu vou pedir para minha filha, lá de Cascavel, o marido dela tem uma livraria, e ela vai te arrumar uma carta para você apresentar para o juiz. Ela ia sair uma semana antes. Tá? Ela me arrumou essa carta de emprego. Tá? Dia 1º de maio de 1994 foi a morte de Ayrton Senna. Dia 5 de maio eu saí do presídio, com o coração partido. E agora, o que é que eu faço? Aí eu fui para a rodoviária, eu tinha de comprar passagem e ir para Cascavel. Na rodoviária veio um grande ponto de interrogação. Eu vou ou eu volto? Aí eu fui para Cascavel. Se eu tivesse ficado, com certeza eu teria voltado para o presídio. Isso aí eu não vou discutir com ninguém, eu teria voltado. Só um minuto. Olha que escravidão. Começa aqui. Você vê, e que plano, como o mal trabalha. Ela estava me relatando um fato, que aconteceu, uma fuga e etc, etc, e que ela tinha a oportunidade também de fuga. Ela sentia realmente o presídio como a casa dela, que ela entrou num ônibus, pagou a passagem e voltou para casa por livre e espontânea vontade, que era o presídio, né? Porque foi assim, a gente teve que ir ao médico, e foi eu e uma outra prisioneira. Ela tinha falado para mim que ela ia fugir. Eu falei, não faz isso. Não, eu vou fugir, porque eu não aguento mais. E realmente ela fugiu. Ela foi ao banheiro, e quando elas foram procurar, ela tinha saído pelo basculante. Aí teve um grande problema. O carcereiro que estava comigo, ele não podia ir atrás dela, porque eu estava, não pode, né, ter um preso dentro da viatura e sair atrás de uma presa que está fugitiva, né, na busca. Né? Aí tinha carcereiro. Aí ele falou assim, agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu olhei para ele e falei, simples, o senhor me coloca no ônibus, e eu vou de ônibus. Ele olhou para mim e falou assim, como assim a senhora vai de ônibus? No caso, eu era novinha na época, né? Então você, né? Como assim você vai de ônibus? Eu falei, eu vou de ônibus, eu pego o ônibus aqui, tá? Era circular Pantanal, eu vou descer lá na frente do presídio, eu só vou subir e chego lá, eu aperto a campainha. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não vai fugir? Eu falei, claro que não, eu vou fugir para quê? E assim foi feito. Eu entrei dentro do ônibus, paguei minha passagem, fui. Cheguei lá, desci do ônibus, subi a ladeirinha, cheguei lá, apertei a campainha, a carcereira veio, abriu a porta, olhou para os lados, ela falou, você está sozinha? Eu falei, estou. Aí eu contei a história, assim, 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 ele teve que ir atrás da Raquel e eu vim embora. Quando eu cheguei, que as meninas ficaram sabendo, elas falaram, tu é doida, uma oportunidade dessa e você volta por livre e espontânea vontade? Eu falei, gente, eu não tenho nada para fazer lá fora. E eu não tinha nada para fazer lá fora. Para pensar, essa é a história de milhares de pessoas. A primeira parte é a história de milhares de jovens, por uma carência, por uma orfandade, pela necessidade de uma família, pela necessidade de um pai, pela necessidade de atenção. Carência fica com um hoje, fica com outro amanhã, fica com outro.
fica com o homem casado. Essa é a história de muitos que hoje não conseguem se reintegrar. Não conseguem se reintegrar à sociedade. Você vê que o errado vira certo. E o certo virá errado. A mentalidade. E aí não para por aí. A história dela vai. Aí a senhora viajou. Aí eu fui para Cascavel. Fui para casa da minha amiga, né? Fiquei lá. Coloquei um anúncio para dar aula particular de matemática, porque, na verdade, a carta de emprego era só para mim ter a oportunidade de eu sair. E fiquei. Né? À noite a gente ia para barzinho, tal. Aí um dia eu conheci o Cláudio, né? Que há 26 anos nós estamos juntos. E por sinal, ele, na verdade, ele gostou da minha amiga, sabe? Porque ele não gosta de mulher baixinha, ele gosta de mulher alta, e ela era uma mulher alta, né? E, embora ele seja baixinho, ele gosta de mulherão. Mas ela não gostou porque ela gosta de homem alto. Então, na verdade, a gente teve que ficar juntos. Mais ou menos assim. O Cláudio está aqui, ó. O Cláudio está sentado aqui, ó. Na verdade, ele também tinha falado, né, porque ele era vendedor de clubes, somos, né? E ele tinha falado que ele nunca mais iria para aquela cidade chamada Cascavel, porque ele já tinha trabalhado lá e não tinha dado certo. E ele também estava lá, e eu estava lá. E a gente começou a se conhecer. O Cláudio foi a primeira pessoa que conheceu toda a minha vida. Eu não escondi nada dele. Se ele falar, isso eu não sabia de você. Não, ele sabia. Ele soube da minha vida todinha, mesmo antes da gente resolver morar juntos. Ele ficou sabendo de toda a minha vida. Aí ele falou para mim que ele viajava. Aí eu falei, bem, então não vai dar certo, porque esse negócio de eu ficar em casa e você ir viajar não combina. Ele falou, não, eu te ensino a vender e você viaja comigo. E isso aconteceu. Ele me ensinou a vender títulos de clube. Tá? Agora eu vou fazer a minha propaganda. Hoje nós trabalhamos com o Náutico Clube Fronteira. Tá? E a gente começou a viajar. Eu conheço 21 estados do meu país, mais o Distrito Federal, trabalhando com lazer. Não adquirimos nada, mas a gente adquiriu o quê? Conhecimento, sabedoria, porque nada se leva mesmo. Mais ou menos assim. Né? E a gente foi viajando. Ficava 6 meses no estado, ficava 5 meses no outro, ficava 1 ano, ia para o Espírito Santo. Fomos para Cachoeiro Itapemirim. Em Cachoeiro Itapemirim nós ficamos mais de 1 ano. De Cachoeiro Itapemirim nós fomos até Porto Alegre com uma moto, uma Space 125, trabalhar em Porto Alegre. Foi na época que eu passei por Santa Catarina, foi na época que eu fui rever minha família. Tá? Lógico, quando você chega com alguém como o Cláudio em casa, a história muda, né? Criou juízo, está bem, alguma coisa mais ou menos assim, mas já não é mais aquele, né? Mas a gente vai se aproximando. Depois nós saímos de Porto Alegre, fomos para outros lugares, e fomos, até que nós fomos para Lusiânia. Lusiânia dá 45 quilômetros de Brasília. Lusiânia já é estado de Goiás. Tá? Em Lusiânia nós tínhamos um gerente que no final de semana ele sumia. Aí um dia eu perguntei para ele, por que no sábado e no domingo de manhã você some? Ele falou, porque eu vou na minha doutrina. Eu sou do Vale do Amanhecer. É uma doutrina espiritualista. Eu sempre sofri muito com dor de cabeça. Muita dor de cabeça, isso sempre. Isso desde que eu era pequena, tá, gente? Desde que eu era pequena. Então, sempre foi um problema muito sério. Às vezes, o Cláudio cansou de me levar de madrugada para me tomar injeção, porque ela vinha assim que eu não aguentava. Aí eu contei para ele, ele falou, vamos lá. Você vai gostar, você vai ver só como você vai ficar curada. Aí, no final de semana, eu falei, você me leva? Ele falou, levo. Aí ele me levou. Aí eu fui conhecer o Vale do Amanhecer, a doutrina espiritualista. Quando você entra, você leva né? Você se assusta um pouquinho. Por causa das roupagens que é usadas, indumentárias, a maneira deles e tal. Aí eu fui, eu conversei com um preto velho, tá? Ele me explicou, eu não falei nada para ele, eu falei o meu nome e minha idade. Tá? E ele começou a contar a minha vida de trás para frente, de frente para trás. E ele falou que eu tinha uma mediunidade muito forte, por isso que eu tinha muitas dores de cabeça e muitas dores no meu corpo. Mas que eu poderia estar desenvolvendo a minha mediunidade, tá? Que não precisaria ser necessariamente ali, mas eu teria que desenvolver.
Tá? Bem, eu estava com a faca e o queijo na mão, por que eu não ia aceitar? Eu queria ser curada. Eu fui por livre e espontânea vontade, eu queria ser curada. Na hora que ele falou, tem que desenvolver a sua mediunidade, eu perguntei para ele, como é que eu faço? Ele me explicou. Eu comecei a frequentar o Vale do Amanhecer. Eu comecei a desenvolver minha mediunidade. E isso foi. Eu fiz todas as etapas, da iniciação até a última etapa, que é o 7º raio. E eu fui. Aí, daqui a pouco, eu estava incorporando pretos velhos, caboclos, médios de cura, povo cigano. Comecei a participar de uma falange cigana. Tá? Então, aí vinha pessoas, aí você vai consultar, as pessoas vêm consultar com você. Então, o que faziam comigo, eu fazia com as pessoas. Eu ficava incorporada, a pessoa chegava para mim e falava o nome e a idade. Se a pessoa estivesse com algum espírito maligno, né, que eu chamo eles hoje carinhosamente de capetinhas. Olha o que ela está dizendo. Hoje ela tem esse discernimento. Mas ela ficou 17 anos nesse caminho. 17 anos, você ouviu, a senhora incorporava caboclo, incorporava... Preto velhos, médicos de cura e povo cigano, tá? Povo das águas. Tá? Então, quando a pessoa chegava, ela falava o nome e a idade dela e o que estava com ela passava para mim. Eu recebia aquele espírito, né? Não era um espírito de luz. E atrás de mim ficava um doutrinador, tá? Fazendo a limpeza e conversando e explicando para ele que ele não pertencia mais a este mundo, que neste caso era o Cláudio, meu doutrinador. E isso foram 17 anos. Desses 17 anos, poucas vezes eu saí para viajar com o Cláudio, às vezes eu saía. Tanto é que até em Rio Preto, em 2002, 2006, a gente esteve aqui, trabalhando também, mas o máximo que eu conseguia ficar fora era 3 para 4 meses, me dava um desespero, eu tinha que voltar. E assim foi indo. Lá a gente abriu uma empresa também, um cartão saúde, eu trabalhava com clubes, eu tinha uma vida normal, mas eu estava ali dentro, sabe? Eu tinha que ficar ali dentro. Eu vinha, ia trabalhar, voltava. A minha vida era o Vale do Amanhecer. De sábado para domingo, eu ia para o templo, tipo, 3 horas da tarde, e eu voltava para minha casa 4 horas da manhã. Só um minuto. Às vezes vir num culto é difícil, às vezes participar de um jejum é difícil, de fazer uma consagração é difícil. Ela disse que esse período eram todos os dias uma vida de total dedicação, e, presta atenção, olha o que ela disse. Às vezes a senhora chegava lá a que horas? Eu chegava às 3 horas da tarde, porque tem um trabalho que começa às 10 da manhã, vai até às 12 horas, depois começa às 3 horas da tarde e não tem horário para terminar. Enquanto tiver paciente, se atende. Durante a semana, geralmente vai até meia-noite, 1 hora da manhã. Final de semana vai até às 3h30, 4 horas da manhã. Tá? E se tem essa demanda, é porque tem gente que busca, tem gente que está lá buscando, tem gente que está lá crendo, tem gente que está lá à disposição, tem gente... Enfim, isso é o que ela mesma diz, né? Existe uma dedicação muito maior do que, muitas vezes, o povo cristão. Há um comprometimento muito maior do que, muitas vezes, o povo cristão. Aí... Tanto é que, por exemplo, se chegar uma pessoa numa segunda ou numa terça, independentemente do dia, 3 horas da manhã o tempo está fechado, mas a pessoa chegou e está precisando, é tocada uma sirene. Essa sirene, a comunidade inteira escuta. Alguém tem que ir lá para atender essa pessoa que está chegando. É um pronto-socorro. Chamávamos pronto-socorro universal. Até um certo dia, numa determinada cidade, a senhora encontrar na sua casa um jornal do Ministério Mudança de Vida. Porque quando foi em junho de 2018, nós fomos convidados para vir trabalhar em Birigui. Eu falei para o Cláudio, eu não vou. Ele veio. Aí ele veio, o negócio era bom, e o clube estava sendo construído. E em outubro, dia 10 de outubro, eu vim. Veio eu, um amigo meu, viemos de carro, e meus 5 cachorrinhos. O meu aledar, que para quem não sabe, diga. É um altar, onde se coloca os santos,
tá? E 2 caixas com as minhas indumentárias, roupas muito caras, por sinal. Isso eu trouxe. Eu deixei muita coisa que até hoje está lá, mas isso eu trouxe comigo. Aí eu vim para Birigui, mas eu vim para quê? Para passar a temporada, passou a temporada, começou o inverno, a dona Zula estava voltando para Brasília. Num sábado, nós estávamos no clube, e houve uma discussãozinha, e eu falei para o gerente assim, eu queria saber o que é que eu vim fazer nessa cidade chamada Birigui. E eu fui para casa, a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um jornal no portão da casa onde eu morava. Esse jornal, eu tenho ele até hoje. Tá, eu peguei o jornal, Neemias, 52 dias. Eu falei, Neemias, quem é esse cara? Foi bem esse o termo que eu usei. Quem é esse cara? Né? Peguei o jornal e coloquei em cima da mesa. Eu não coloquei no lixo, porque geralmente tudo que eu pegava de evangélico eu colocava no lixo. Esse não, eu coloquei em cima da mesa. O Cláudio falou para mim, Zula, eu vou para São José do Rio Preto. As vendas aqui não estão ficando legal, vou para lá, vou voltar a trabalhar com o Náutico. Tudo bem, e ele veio. E o jornal ficou lá em cima da mesa. Aí teve uma noite, eu gosto muito da noite, a verdade é essa, teve uma noite, né, que eu peguei esse jornal e eu comecei a ler esse jornal. Sabe? Hoje eu sei que foi a melhor coisa do mundo que eu fiz. Né? Quando eu comecei a ler esse jornal, começou a me dar uma queimação por dentro, parecia assim que tinha um fogo dentro de mim, que eu não conseguia explicar, e quando mais eu lia, mais eu queria ler, e de repente eu levantei da onde eu estava, eu peguei o meu aledar, eu destruí o meu aledar todinho. Eu rasguei, eu quebrei, ele era de madeira, eu quebrei ele, eu joguei tudo no lixo, eu joguei tudo fora, eu entrei no canal da Bispa na mesma hora, eu comecei a assistir a Bispa, quando mais eu escutava, mais eu queria escutar, quando mais eu escutava, mais eu queria escutar. Teve uma hora que ela falou que a gente tinha que ler a Bíblia, e eu não tinha Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu conhecia o Novo Testamento, uma coisa que todo mundo, bem dizer, conhece, a história de Jesus. Né? Já tinha visto falar de Davi? Já. De Sansão? Já, nos cinemas, nos filmes, mas eu nunca peguei um Velho Testamento para ler. Né? Aí eu liguei para uma amiga, no outro dia eu liguei para uma amiga, a Ruth, que era vendedora também, eu falei, Ruth, você tem uma Bíblia? Eu sabia que ela era evangélica, ela falou, Zula, eu tenho 3, uma é minha, uma eu já doei, e eu tenho uma aqui, ó. Se uma hora alguém precisar, eu vou doar. Eu falei, eu estou precisando, que horas que você está em casa? Ela falou, às 2 horas, eu falei, eu vou aí buscar. Nós morávamos perto, eu fui lá e peguei a Bíblia, é uma Bíblia de estudo, eu tenho ela assim, minha primeira Bíblia, né? Depois eu ganhei outra do Cláudio, mas essa é a minha primeira. E eu comecei, ela me deu, eu fui para casa e comecei a ler essa Bíblia. Quando eu comecei a ler essa Bíblia, eu falei assim, teve uma hora que eu fechei, eu falei assim, meu Deus, eu usei bem esse termo, gente, este cara, ele é muito louco, como é que ele manda matar criancinhas, manda matar pessoas de idade, manda destruir uma cidade inteira, que nem um cachorrinho, que nada pode viver. Como é que ele fala que se alguém olhar para trás vai virar uma estátua de sal? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí, lógico, aí você vem e você começa a ler de novo. Nesse meio tempo, eu liguei para o Cláudio e falei, Cláudio, é o seguinte, eu mudei de doutrina, eu estou agora no Ministério Mudança de Vida. Se você quiser ficar com o Vale do Amanhecer, você pode ficar. Aí ele já estava em São José do Rio Preto. Ele falou para mim, não, aonde você for, eu vou. Beleza, continuamos. Aí eu fiquei com aquele jornal. Aí eu vi que tinha um endereço do ministério, lá em Birigui. Eu falei, bem, tem um ministério aqui, então vamos lá conhecer o ministério, né? Tirar as dúvidas sobre o Deus que eu estava considerando muito louco. Né? Aí eu fui. Quando eu cheguei na frente do ministério, que também não era longe, tudo isso eu faço a pé, tá, gente? Eu não tenho carro, não. Então, eu fui caminhando. Tá? Que eu cheguei na frente do ministério, eu falei, caramba, faz 9 meses que eu passo na frente desse ministério. Por que 9 meses? Porque todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã, eu saía de casa para fazer caminhada. Após o Ministério de Birigui, tem uma pista de caminhada. Então, eu passava na frente. Para quem não sabe, o Ministério Mudança de Vida de Birigui, ele fica numa esquina. Eu passava na frente dele, eu ia para a minha pista de caminhada. Eu passei ali durante 9 meses, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tinha plantão, então eu não ia fazer minhas caminhadas.
E eu nunca tinha visto o Ministério Mudança de Vida. Você vê que, primeiro, uma cegueira. Segundo ponto que eu perguntei para ela assim, o que a senhora acha que aconteceu com a senhora quando a senhora estava lendo o jornal? Para que a senhora botasse fogo em tudo, destruísse tudo. Ela falou, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo. Hoje eu entendo que o Espírito Santo me envolveu aquela mudança. Você vê que coisa interessante. Isso tem um ponto aqui, a gente vai ter que acelerar, tem um ponto importante. Você vê que quando você dá liberdade ao Espírito Santo para agir, você não fica pensando muitas vezes a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Você vê que imediatamente ela já botou fogo nas roupas. Ela ainda não exterminou tudo que não tinha discernimento. E uma outra coisa importante, mesmo ela não entendendo e achando tudo muito estranho, ela não parou. Ela quis saber mais, quis conhecer. Ela não diz, isso aqui é muito louco. Não, isso aqui não tem sentido. Não, eu quero conhecer. Eu quero ouvir. Porque ela já tinha uma ação do Espírito Santo na vida dela. Vamos lá. Aí eu cheguei no Ministério Mudança de Vida em Perigui, a pastora Victória que me atendeu, tá? Foi a minha primeira pastora, na verdade. Então, ela me deu o projeto de 52 dias, ela perguntou se eu queria colocar o nome de alguém para a oração. Na mesma hora eu falei que não. Tá? Eu assisti o culto dela, depois ela pediu para as pessoas passarem que ela ia ungir os projetos. Quando eu cheguei na frente dela, eu perguntei para ela, pastora, eu posso? Ela falou, se a senhora crê. Tá? E ficamos ali. Só que, em seguida, eu vim embora. O Cláudio me ligou e falou que tinha arrumado uma casa aqui em São José do Rio Preto. Aí ele falou para mim, eu vou te buscar na quarta-feira, deixa tudo mais ou menos arrumado. Eu falei, quarta-feira não, ou você vem me buscar na terça ou na quinta, porque quarta-feira é o último dia do propósito, 52 dias, e eu preciso estar, eu não vou sair assim desse jeito. Aí ele foi me buscar na terça-feira, na quarta-feira eu entreguei o meu propósito na Mirassolândia, Ministério de Vida de Mirassolândia, que eu estou até hoje, eu moro no solo sagrado. Tá? Antes disso, no Dia dos Pais, eu falei para ele, Cláudio, vai no Ministério Mudança de Vida para você conhecer, é Dia dos Pais, vai ter um café da manhã lá. E ele foi, ele veio. E ele veio, ele adorou. Ainda eu perguntei para ele, como é que é o pastor? Ele falou, o pastor é um moleque muito abençoado, que era o pastor Natan. E ele amou o Ministério Mudança de Vida. E quando a gente veio, eu comecei a frequentar. Só que, lógico, existe uma guerra espiritual muito grande, né? Que aí eles começam a te mostrar certas coisas, está vendo? Não é bem assim, não é assim que funciona, não é bem assim. E nós começamos a passar com certas dificuldades, que a gente nunca foi de guardar nada. A gente ganhava, vivia, gastava e, sabe? Aí, conclusão, nós chegamos a passar necessidades mesmo, tá? Aí veio a pandemia, tudo fechado, a gente ganha dinheiro com lazer, sem clube, todo mundo, povo desempregado, ninguém querendo comprar nada, sabe? Teve um dia que nós recebemos em casa uma cesta básica do Ministério Mudança de Vida. Foi no dia assim que a gente não tinha nada em casa, sabe? Aí as minhas dores de cabeça voltaram, né? A minha dor de cabeça voltaram, aí o Cláudio falou, viu, você está indo na igreja, você está indo no ministério, você está orando, você está isso, você está aquilo, outro, mas as suas dores de cabeça estão voltando. Eu comecei a comprar remédio, fazia muitos anos que eu não comprava remédio, eu comecei a comprar remédio, eu comecei a tomar remédio, e eu não aguentava mais. Eu ia para o ministério, minha dor de cabeça me atacava lá. Eu saía do ministério com a minha cabeça estourando. Aí foi aí que a presbítera Cida e o presbítero Ronaldo começaram a orar. Teve um sábado de evangelismo que a minha dor de cabeça era tanta que eu achava que ia explodir a minha cabeça. A presbítera Cida orou e a minha cabeça continuou, ela chamou o presbítero Ronaldo, ele orou, aí depois que ele terminou, eu falei assim para ele, presbítero, será que vai começar tudo de novo? Aí ele olhou para mim e falou assim, dona Zula, foram 17 anos servindo, o processo é longo. Agora, eu imagino nesse exato momento a guerra espiritual que nós está tendo. O mundo lá fora, para eles, já é deles. Eles querem quem está aqui. Então, vocês imaginam a guerra espiritual. Eu estou falando deles. Eu estou contando a história minha em relação a eles. Então, está havendo uma guerra. Eu sei que eu vou ter que orar muito. Eu estou vigiando, eu estou orando, porque eu tenho que ficar atenta, eu tenho que olhar até onde eu vou pisar.
Porque, lógico que eles não estão gostando, eu tenho que me proteger. E eu vou me proteger através do quê? Da oração. Você vê que a própria guerra dela foi grande. Você vê que é o que acontece com boa parte das pessoas. Esse processo, esse início, há uma investida contra você. Talvez a sua história não é tão profunda quanto a dela. Mas todo mundo passa por esse processo. Por quê? O que o mal faz? O mal, ele investe para fazer desistir. Está piorando. Retrocedeu. Você está buscando a Deus, mas agora a sua vida está pior. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Resistir, não é ceda, é resistir. E esse processo passou. Essas libertações aconteceram. A dor de cabeça desapareceu. E aí ela começou um outro processo, que é o processo agora já que eu fui um instrumento lá, agora eu vou ser um instrumento do Senhor. Aí eu comecei a participar do evangelismo, isso aí foi assim, de início mesmo, entrei, já fui para o evangelismo, morador de rua, e fui fazendo. Tinha uma pessoa que ficava na recepção, que fica ainda, né, a Gilce, eu passava por ela falava para mim, você vai ser obreira. Eu falei, eu não queria compromisso, porque às vezes o Cláudio falava, cuidado, não se envolve do jeito que você se envolveu do outro lado, toma cuidado. Então eu não queria esse compromisso, eu queria fazer tudo aquilo, mas sem responsabilidade alguma, tipo assim, com responsabilidade, mas sem ser obreira. Até que um dia a presbítera Cida falou assim, olha gente, para ser intercessor, não precisa ser obreiro. É um período de oração das 18h30 às 19 horas. Vocês podem vir aqui orar com a gente, não precisa ser obreiro. Tudo que me falava que não precisava ser obreiro, eu aceitava. Na hora que ela falou isso, falei, estou dentro, né? Vamos orar. A oração, eu fui numa terça-feira, a oração terminou. A Roseli falou, Zula, você vai para a sala da reunião? A presbítera falou, não, a Zula não pode, a Zula não é obreira. Aí, fui embora. Na outra terça-feira, a Marlene falou, e aí? Falei, pois é, não sou obreira, vou embora. Até que um dia, a presbítera Cida, ela me levou para uma reunião. Eu assisti uma reunião, fiquei apaixonada. Primeiro, toda semana, alguém da intercessão faz um mini culto, né? Então, maravilhoso, sabe? Depois eu ia para fazer visitas, melhor ainda. Por quê? Porque se eu encontrar alguém, eu posso contar um pouco da minha história para outra pessoa, eu posso ajudar a outra pessoa, eu posso fazer isso, como eu já fiz, como às vezes eu faço, né? Só que eu fui só para assistir a reunião, para fazer visita, eu não podia, porque eu não era obreira. Quando eu saía, o presbítero Ronaldo estava na frente do ministério, eu sempre falo que isso era combinado. Ele olhava para mim e falava, Dona Zula, não vai para a visita? Falei, não senhor, não sou obreira. Aí eu resolvi e fui fazer o curso de obreira. Eu fiz o curso de obreira, eu me consagrei aspirante, dia 23 de novembro. Tá? Eu me batizei no mesmo ano que eu conheci o ministério, eu cheguei aqui em agosto, dia 29 de setembro de 2019 eu me batizei, tá? E dia 23 de novembro eu me consagrei obreira aspirante aqui. Tenho uma caminhada? Tenho, com certeza. Aí a bispa entrou com um projeto 120 anos. Quando ela entrou com esse projeto, eu falei, pronto. Está resolvido o meu problema, eu vou viver até os 120 anos, 60 anos eu não fiz muitas coisas boas, então eu vou ter essa oportunidade de 60 anos, fazer tudo diferente, tudo para o Senhor, tudo para Deus. Olha que lindo. Aí alguém falou para mim assim, Zula, você está no seu primeiro amor, esse é o primeiro amor, não perca o seu primeiro amor. Aí eu perguntei para ela, e como é que se perde o primeiro amor? Ela falou, quando você começa a olhar para o homem, você começa a olhar para o homem, você começa a perder o seu primeiro amor. Você começa a olhar para o pastor, que na verdade ele é o homem, ele pode errar. Você começa a olhar para um obreiro, que está fazendo alguma coisa que você acha que é absurdo. Você começa a olhar para o membro que está fazendo alguma coisa. Você começa a olhar para o homem, você sai do foco. Aí você começa a se questionar, Deus, por quê? Deus, o que é que o Senhor faz? Aí você perde o seu primeiro amor. Aí eu falei para ela, então, eu não vou perder o meu primeiro amor. Aí eu falei para o Cláudio falou, a partir de hoje eu sou seu quinto amor. Eu falei, por quê? Ele falou, o seu primeiro amor é Deus.
O seu segundo amor é o Espírito Santo. O seu terceiro amor é Jesus. O seu quarto amor é você, porque hoje você se ama muito. Eu sou o seu quinto amor. Falei, amém. Né? Amém, ele é meu quinto amor. Tá? Então, gente, é Deus. O que a senhora diria para uma pessoa que o presente dela é o passado da dona Zulair? Um jovem, um detento, um pai, uma mãe que hoje chora com o filho, alguém que está em caminhos como o que a senhora passou pelo Espiritismo. O que a senhora diria para essas pessoas? O que Jesus significa hoje para a senhora? Bem, ele é meu primeiro amor, tá? Mas, gente, procura Deus. Mas procura Deus mesmo. Não fica longe dele, não. Às vezes a gente acha assim, né, essa pandemia está aí, a gente fala assim, isso é coisa dos demônios. Será? Será que não é Deus falando assim, gente, vamos nos ajoelhar, vamos orar, eu estou aqui, eu posso, eu curo, eu salvo. Ele já fez isso com o povo de Israel. Quantas vezes ele deu os puxões de orelha dele, quando o povo se ajoelhava, ele levantava o povo. Adianta eu ficar dentro de casa? Adianta eu não orar? Gente, olha, hoje nós temos várias maneiras de orarmos. Eu oro nas minhas caminhadas às 5 horas da manhã, eu saio escutando o programa da Bispa, às vezes eu escuto culto que eu tenho gravado do presbítero Ronaldo, da presbítera Cida. Olha, gente, eu vivo a minha casa 24 horas, eu escuto louvor. Madrugada a senhora está na casa firme? Madrugada eu estou na casa firme, tá? Antes era quinta de guerra, agora nas madrugadas eu vou para o ministério na quarta-feira, às 4 horas da tarde, que é meu horário de oração, vou às 9 horas da manhã, vou às 4 horas da tarde, que é meu horário de oração, volto para o culto das 19h30, aí eu fico lá até às 4h10 da manhã, porque a 1h da manhã é o meu horário de oração, aí já fico lá também para o relacionamento com Deus, que é às 3 horas da manhã. Aí vocês podem perguntar assim, vai muita gente? Vai, 4 pessoas. 4 pessoas. Mas eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Zula, você não trabalha amanhã de manhã, você só trabalha à tarde. O meu trabalho é o meu celular, uma agenda e uma caneta, tipo assim. Tá? Mas será que eu não posso ficar 30 minutos? Será que eu não posso realmente? Porque, não, mas eu faço isso em casa. Gente, não é a mesma coisa. Não é. O templo do meu pai, do nosso pai, estão aí, ó. Esse é o templo. Em casa, lá em casa, é o templo da minha família. É a minha família. Mas para mim buscar Deus, eu busco na minha casa, busco, claro que a gente busca em casa. Mas você faz uma oração na sua casa, e você faz uma oração de joelhos, de 30 minutos, num ministério, você vai ver que tem uma grande diferença. Não é a mesma coisa. Mesmo que você esteja sozinho em casa, no seu silêncio, não é a mesma coisa. Não é. E é 30 minutos, gente. Aí, às vezes, você fala assim, vamos a uma festa, todo mundo vai. Vamos para um churrasco, todo mundo vai. Um dia eu falei, uma pessoa falou para mim, Zula, quando era quinta-feira de guerra, vocês saem daqui da igreja a 1h30 da manhã. Eu moro no solo sagrado, da Mirassolândia na minha casa, eu moro na antiga 47. Para mim caminhar um pouquinho rápido é 15 minutos, eu vou a pé. 1h30 da manhã. Tu não tem medo? Eu falei, gente, eu era do mundo, eu saía dos barzinhos, eu saía das boates, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu não tinha medo. Agora, hoje que eu tenho meu Deus, que cuida de mim, que me protege, eu vou ter medo de ir para casa a 1h da manhã. Eu não vou para o ministério, porque eu não posso orar à meia-noite, eu não vou... gente... Dona Zula. Desculpa. Não. Até os 60 anos. Então, 60 anos, a senhora disse, eu quero viver os 120, né? Porque agora eu quero dar esses 60 anos, viver esses 60 anos como uma nova criatura na presença do meu Senhor. A senhora é uma nova mulher. Eu sou uma nova mulher. Eu estou buscando a recuperação dos meus filhos, né, em relação a mim. Final de ano, pedi perdão para todo mundo, me perdoa,
Sei que errei, sim, claro, sei que errei. Se eu estivesse no lugar deles, talvez eu, faria a mesma coisa. Meus 2 meninos gêmeos, em 2003, eles foram me procurar, foram em Laguna, na casa da minha mãe, eu já estava morando em Brasília, eles foram em Brasília, eles queriam me conhecer desde que eles tinham 12 anos de idade, que a mãe deles, né, fez a mochila, colocou neles e falou, vocês querem ir? Vocês podem ir, mas se a polícia pegar vocês, vocês vão ter problema, porque vocês têm só 12 anos. Mas quando vocês ficarem de maior de idade, vocês vão. E realmente, aos 21 anos, eles foram. A gente se conheceu. Veio um monte de perguntas, veio um monte de questionamentos. Algumas vezes a gente conseguiu trocar algumas mensagens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui está uma história. Um testemunho como esse fala, é um sermão inteiro pregado. 60 anos destruídos, só de perdas, só de roubos, do caos. Você vê que não é tarde demais, porque agora começa o período, o processo da restituição. Mas a primeira coisa que foi restituído é a paz. Hoje, essa mulher tem paz. Hoje, essa mulher está liberta. Hoje, essa mulher está vivendo um amor de verdade. Um amor, o primeiro amor, que é o amor que a Bíblia nos ensina. E está aqui o exemplo que tudo tem jeito, tem saída. Você vê quanta destruição, quanta ilusão, quanta cegueira. E hoje eu era cega e hoje eu vejo. Eu era escrava e hoje eu sou livre. Aqui está o exemplo. E eu tenho certeza que aqui tem várias lições para a gente tirar. Famílias, o amor da família, a carência das pessoas que só são realmente resolvidas, supridas em Cristo, somente em Cristo. A libertação da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o mais importante, você vê que às vezes um jornal que você recebe na igreja, um jornal que você pode levar, é aquele jornal que Deus vai usar para fazer a obra. Um jornal foi o que desencadeou toda essa transformação, toda essa mudança, e fica aí a história, o testemunho da dona Zulair, e eu sei que tem muita gente acompanhando, para mostrar que tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Era médio de incorporação, o marido médio doutrinador, recebia entidades, ensinava, e hoje era um aparelho, um instrumento, que ela era chamada assim, e hoje liberta, hoje uma serva do Deus Altíssimo. Amém?